Não é sobre Neymar ir ou não à Copa. É sobre quem ele decidiu se tornar. Quando Ancelotti assume a seleção, o cenário é de pressão, desconfiança e um país cansado de promessas vazias. E, no meio desse ruído todo, Neymar volta ao centro da conversa. Não como manchete fácil, mas como enigma. Porque desta vez, o que está em jogo não é o corpo, nem o talento, nem o passado. Existe um detalhe quase ignorado na fala de Ancelotti que muda completamente essa história. A pergunta agora é simples. Você está pronto para conhecer o Neymar que quase ninguém percebeu que estava nascendo? Desde muito cedo, Neymar aprendeu a viver dentro de uma expectativa que não era humana. Era mítica. Ainda adolescente, o Brasil decidiu que ele não seria apenas um grande jogador. Ele seria a solução. Cada arrancada virava esperança. Cada falta sofrida, um pedido de milagre. Em 2014, o peso foi físico e emocional. Em 2018, veio a cobrança por maturidade. Em 2022, a frustração de novo. 3 Copas, 3 capítulos diferentes, o mesmo roteiro. Quando tudo aperta, a bola precisa cair no pé dele. Sempre nele. O problema é que o futebol moderno já mostrou que genialidade isolada não vence sozinha. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Enquanto o Brasil empilhava expectativas sobre um único nome, outras seleções aprenderam a distribuir responsabilidade. A Argentina entendeu isso com Messi. A França construiu um sistema forte ao redor de seus talentos. O Brasil, não. Aqui, o gênio vira escudo, alvo e salvador ao mesmo tempo. E quando o final não é feliz, a conta chega, quase sempre para o mesmo jogador. É por isso que a discussão real nunca foi sobre falta de talento. Neymar nunca falhou por não saber jogar bola. Ele falhou, quando falhou, porque esteve cercado por um projeto frágil, emocionalmente instável e dependente demais. A pressão não vinha só da marcação adversária, vinha do país inteiro, do agora vai, do é a última chance, do se não for ele, não é ninguém. E isso cobra um preço que raramente aparece na estatística. Quando você olha para trás com honestidade, percebe algo incômodo. Talvez o Brasil não tenha errado com Neymar por exigir demais, mas por exigir sozinho, por transformá-lo em protagonista absoluto quando o jogo já pedia outra lógica. Um time, um plano, um equilíbrio. E é exatamente esse passado que começa a ser confrontado agora. A pergunta que fica é direta e desconfortável. E se o problema nunca foi o Neymar, mas o papel que o Brasil insistiu em colocar sobre ele? Quando Ancelotti entra em cena, algo muda no tom. Não há promessa grandiosa, não há frase de efeito para agradar manchete. A calma, a convicção, há alguém que já venceu tudo no futebol e não precisa provar nada para ninguém. E talvez por isso mesmo, ele se permita fazer o que poucos antes tiveram coragem. Romper em silêncio com a cultura da idolatria cega que sempre cercou a seleção brasileira. A frase é simples, quase discreta, mas carrega um peso enorme. Neymar não precisa ser testado, mas precisa estar no melhor nível. Não é bronca, não é recado atravessado, é uma linha no chão. Ancelotti não questiona o talento, nem a história, nem a importância de Neymar. Ele faz algo mais difícil. Coloca todos no mesmo ponto de partida. Nome nenhum está acima do projeto, nem o maior craque da geração. Isso no futebol brasileiro é revolucionário, porque aqui muitas vezes técnicos cederam à pressão externa.
Convocaram para evitar crise. Montaram times para agradar o debate público. Ancelotti vai na direção oposta. Ele não exclui Neymar. Pelo contrário, ele o mantém no centro da conversa, mas não constrói a seleção em função dele. Constrói uma seleção que, se tiver Neymar, será melhor com ele, não dependente dele. E esse detalhe muda tudo, porque não se trata de afastamento, mas de responsabilidade compartilhada. É um novo contrato moral com o grupo. Quem estiver melhor, joga. Quem estiver pronto, decide. Quem não estiver, espera. Simples assim. Para Neymar, isso não soa como ameaça. Soa como respeito. Respeito ao profissional. Respeito ao líder. Respeito à história, sem viver refém dela. O suspense nasce exatamente aí, porque pela primeira vez em muito tempo, Neymar não é tratado como exceção nem como problema. Ele é tratado como parte de algo maior. E quando isso acontece, uma porta silenciosa se abre. Uma porta que quase ninguém percebeu, mas que leva a uma mudança ainda mais profunda. A pergunta agora é inevitável. O que acontece quando o maior nome do time aceita fazer parte do plano, em vez de ser o plano? E então surge o detalhe que muda completamente o eixo dessa história. Um detalhe que passou quase despercebido no meio das perguntas óbvias, mas que revela muito mais do que parece. Ancelotti não fala em Neymar aberto, colado na linha lateral, preso à explosão física constante. Ele fala em Neymar por dentro, central, onde o jogo pensa, onde o jogo respira, onde decisões realmente nascem. O futebol mudou, e mudou rápido. Hoje quem joga pelos lados precisa repetir sprints, recompor, disputar força o tempo inteiro. É um desgaste brutal. O centro, não. O centro exige leitura, pausa, visão, controle emocional. Exige alguém que saiba quando acelerar e principalmente quando parar. E poucos jogadores no mundo entendem isso como Neymar. Ali, ele não precisa correr mais que todos. Precisa pensar melhor que todos. Não é um rebaixamento de função. É o oposto. É um reposicionamento de poder. Basta olhar para exemplos recentes. Messi, em 2022, já não era o velocista de outros tempos, mas foi o cérebro. Modric, em finais decisivas, nunca foi o mais rápido em campo. Foi o mais lúcido. Esses jogadores não dominaram jogos pela força. Dominaram pelo controle do tempo. E é exatamente isso que Ancelotti enxerga. Nesse novo desenho, Neymar não perde protagonismo. Ele troca protagonismo explosivo por protagonismo estratégico. Ele ganha tempo para decidir, ganha liberdade para escolher o momento certo, ganha influência sobre o ritmo da equipe inteira. Em vez de carregar o time nas costas, passa a organizar o peso que o time carrega. É uma mudança silenciosa, quase filosófica e profundamente poderosa. Mas aqui está o ponto que transforma essa análise em algo maior. Essa ideia só funciona se houver algo ainda mais raro do que talento. Funciona se houver aceitação. Porque mudar de posição é fácil no papel. Difícil é mudar de mentalidade. Difícil é abrir mão da imagem construída por anos para abraçar um novo papel. Talvez menos vistoso, mas muito mais decisivo. E é exatamente aí que essa história começa a ficar ainda mais interessante. Porque esse ajuste tático é só a superfície. A verdadeira virada não está no campo, está na decisão que Neymar pode ter tomado fora dele. E então chegamos ao ponto em que essa história deixa de ser apenas tática, apenas notícia, apenas entrevista. Porque nos bastidores, longe das câmeras e do barulho, começa a circular algo que muda tudo. Neymar estaria aberto a aceitar um papel diferente na seleção. Não por imposição, não por pressão, mas por escolha. E isso para um jogador que passou a carreira inteira sendo o centro absoluto. É o verdadeiro impensável. Aqui não estamos falando de abdicar de importância.
Estamos falando de mudar a forma de ser importante. Menos ego em cena, mais estratégia em ação. Menos obrigação de resolver tudo sozinho. Mais inteligência para decidir quando e como aparecer. Aceitar isso não é sinal de fraqueza, é sinal de leitura, de maturidade, de alguém que entendeu que o futebol e a própria carreira não são linhas retas, mas ciclos. Os grandes legados não nascem do aplauso fácil. Eles nascem de decisões silenciosas, muitas vezes incompreendidas no momento em que são tomadas. Messi precisou abrir mão de correr o campo inteiro para comandar a Argentina. Modric precisou aceitar que seu brilho estaria no controle, não no destaque. E agora, Neymar parece encarar a mesma encruzilhada, continuar sendo o símbolo de tudo, ou se tornar o elemento que faz tudo funcionar. Se isso se confirma, o impacto é gigantesco. Um Neymar mais estratégico pode ser exatamente o Neymar que faltava ao Brasil. Não o herói solitário, mas o líder que organiza, orienta, acalma e aparece no instante certo. Aquele que transforma talento coletivo em decisão. Aquele que não carrega mais o peso do país sozinho, mas divide esse peso para tornar o time mais forte. E é curioso como isso nos leva de volta ao começo. A pergunta nunca foi se Neymar vai à Copa. A pergunta sempre foi quem ele seria quando chegasse lá. Um jogador tentando repetir o passado ou alguém disposto a escrever um capítulo completamente novo? Agora eu te pergunto, se esse for o Neymar que está surgindo, você consegue imaginar até onde essa seleção pode chegar? Talvez a maior pergunta não seja sobre esquema, posição ou convocação. Talvez seja sobre nós, sobre o que a gente espera de um ídolo quando o tempo passa e o jogo muda. Um Neymar diferente não é o fim de uma era. Pode ser o começo da mais inteligente de todas. Se o Hexa realmente vier, pode não vir do improviso, do milagre ou do herói solitário, mas da maturidade de quem entendeu a hora de liderar de outro jeito. Se essa história fez sentido para você, deixa o like agora, compartilha esse vídeo com alguém que ainda insiste em olhar só para o passado e escreve aqui nos comentários o que você pensa de verdade. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque esse debate está só começando. Agora me diz, sem filtro, você aceitaria um Neymar menos protagonista para ver a seleção mais forte? Ou ainda prefere apostar tudo em um único herói? Antes de encerrar, eu quero agradecer de verdade a galera que fortaleceu o debate no vídeo anterior. O Edu trouxe uma provocação importante ao questionar se não era hora de abrir espaço para outros nomes. E esse tipo de reflexão eleva o nível da conversa. O Paulão da Chase apareceu várias vezes defendendo o Neymar com paixão, mostrando como o craque ainda mexe com o emocional do torcedor brasileiro. O Rutenion trouxe um olhar diferente, mais humano, interpretando o momento como um pedido de ajuda. E isso faz a gente pensar além do campo. O Gleibson Taniel contribuiu com uma análise equilibrada, reconhecendo o talento técnico do Neymar e apontando a necessidade de ritmo físico, algo que conecta totalmente com o que falamos hoje. E o Paulo chamou atenção para a qualidade do vídeo, algo que a gente leva muito a sério e está sempre buscando melhorar. Esse espaço aqui é exatamente para isso. Opiniões diferentes, argumentos fortes e respeito. Obrigado a todos que comentam, porque esse conteúdo só existe por causa de vocês.